Bora te atualizar sobre o São Paulo, clube grande do futebol paulista com menos jogadores machucados em 2026, o que é uma baita exceção em relação a outros anos. Também sobre o São Paulo, presidente Arrima Assis abriu mão de uma série de benefícios a que tinha direito como presidente tricolor. Já o São Paulo se defende e se tranquiliza em relação à saída de Crespo graças à multa rescisória com valor salgado. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Recordista de lesões nos últimos anos entre clubes de futebol da Série A, o São Paulo mudou da água para o vinho em 2026 e é, entre os times grandes de São Paulo, aquele com menos lesões na atual temporada. Importante registrar que nas últimas semanas e meses, o São Paulo investiu pesado em equipamentos e na mudança do seu departamento médico e de fisiologia. Bora aos números? O São Paulo teve apenas 5 desfalques por problemas médicos em 2026, contra 10 do Palmeiras e 9 de Corinthians e Santos. Com um detalhe importante, dos 5 atletas que foram desfalque no São Paulo, 2 estavam lesionados na temporada passada. Eu me refiro a Rian Francisco e André Silva. E os outros 3 casos bem leves. Por exemplo, o Coronel, goleiro recentemente contratado, teve um cálculo renal. Bobadilha sofreu um trauma na coxa direita por conta de uma pancada, enquanto o Luan teve uma lesão no músculo adutor direito. São Paulo com menos lesões, tendo, por exemplo, o Lucas Moura à disposição sem dor, se torna um time bem mais forte do que em anos anteriores. Hoje é semifinalista do Campeonato Paulista, enfrenta o Palmeiras no domingo na Arena Barueri e é líder do Campeonato Brasileiro ao lado do Verdão, ambos com 10 pontos. Esse levantamento com os números de Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos foi feito pelo pessoal da Gazeta Esportiva. Quero completar o noticiário do São Paulo para contar que Tricolor versus Chapecoense, jogo do Campeonato Brasileiro marcado para 12 de março. Será no Brinco de Ouro da Princesa, tudo por conta dos shows no Morumbi, que depois dos shows do AC/DC serão 3, o São Paulo vai passar por uma reforma em seu gramado. Hora de falar sobre o São Paulo. Arrima Assis, presidente tricolor, abriu mão de uma série de benefícios a que teria direito desde que se tornou presidente. Não sei se você tá ligado, mas o presidente tricolor recebe um salário de algo na casa dos R$30 mil por mês, além de outros benefícios. Arrima Assis está ganhando o salário que pertencia a Júlio Casares, mas abriu mão, por exemplo, do cartão corporativo, aquele mesmo que causou tantos problemas a presidentes do Corinthians num passado não tão distante. Ele entende que tem uma condição financeira suficiente que lhe permite abrir mão desse benefício. Outro ponto importante, a Arrima Assis também não está fazendo uso do plano de saúde que seria subsidiado pelo São Paulo. Já mais experiente, para não dizer veterano, velho, a Arrima Assis entende que o seu plano de saúde atual já é suficientemente capaz de lhe oferecer boas condições. Enquanto isso, o novo presidente tricolor tem feito uma série de cortes de gastos para tentar fazer com que o São Paulo seja mais eficiente do ponto de vista financeiro. Entre os cortes, sobrou até para a festa de carnaval, que custou no ano passado R$300 mil. Festa de carnaval dentro do clube social. A festa desse ano custou apenas R$30 mil. A estimativa é de que o São Paulo de Arrima Assis já tenha garantido uma economia de R$4 milhões nesse ano, com todos os cortes que incluíram, inclusive, pessoas próximas ao presidente Júlio Casares. Bora te contar qual o valor da multa rescisória de Hernan Crespo no São Paulo. Esse valor serve caso ele peça demissão e vá para outro clube, nesse caso o São Paulo recebe o dinheiro, ou se o tricolor decidir dispensar o argentino. A multa prevista é de 4 salários para Hernan Crespo. Ainda há 2 meses de salários para cada um dos membros da comissão técnica. Então, no fim das contas, hoje a multa equivale a mais ou menos R$4 milhões. Por que eu estou falando dessa multa do Hernan Crespo? Recentemente a imprensa argentina chegou a especular o Crespo como alvo do River Plate. Não deve acontecer, não houve conversa, não houve avanço nas negociações e o Kudê tem tudo para ser anunciado muito em breve como novo comandante do River Plate. Mas fica de informação para você. Se o São Paulo quiser demitir o Crespo, precisará desembolsar R$4 milhões. Se algum clube quiser contratar o Crespo com a anuência do técnico, é o São Paulo quem recebe essa grana. Contrato do Crespo com o Tricolor se encerra em 31 de dezembro desse ano. Oi, o Thiago do Amaral tá com a gente, então, pra gente falar do Flamengo. O pessoal tá pedindo aqui, ontem o Lanús, hein? Cara, impressionante. Né? Tipo o Madureira ganhar a Recopa na Bombonera.
Será? Juventus, da Moca, é um time de bairro que conquista um título internacional na casa de um gigante do país adversário. Eles se autotitulam como o maior time de bairro do mundo, né? É porque ele tem é um time grande pra ser de bairro, assim, né? Exato. E é o 4º título internacional. E aí, Thiagão, tudo certo? Salve, Bruno Vicari. Feliz aniversário para você. Um bom dia para o Hernan, para o Felipe, uma boa tarde para o Bruno Andrade, que está lá de Portugal. É um prazer estar falando com vocês de novo. É isso aí, o Lanús, até no estádio eles têm uma questão, tem uma faixa enorme, uma escritura dizendo que é o clube de bairro mais grande, né, como eles falam na Argentina, do mundo. Eles falam isso com muito orgulho e é uma torcida apaixonadíssima. Ontem fez uma festa maravilhosa no Maracanã, tá de parabéns à torcida do Lanús, que cantou os 120 minutos, mesmo debaixo de muita chuva. Tudo bem que eles estavam debaixo de cobertura, diferente da gente, que pegou chuva o jogo inteiro. Eu vi uma faixa, cara, ontem. Eu não sei se foi no nosso. Até se foi na nossa rede, o Thiago. Se foi quem que fez, que a torcida tava com uma faixa assim. Nunca tive luz, gás, nem medo. Caramba, sério? Que da hora. Entendeu? Aham. Não entendeu, né? Não, entendi, sim. Mas é interessante a questão da faixa. Oh, caramba, bicho. Cara louco. Mas não foi. Foi você que fez essa foto, Thiago? Você viu essa faixa lá? Não, essa viu, né? eu não achei, eu vou ficar devendo. A gente ficou rodando bastante ontem pelo estádio, até para falar com torcedores e tudo, mas essa não foi minha, não, infelizmente. Gostaria de ter feito. Eu vou ver se eu acho essa foto aqui e a gente mostra quem que. Foi você que levantou a faixa, né? Não, não fui eu, não. Ô, Thiago, e as críticas ou a impaciência da torcida, qual que é o nível, assim, né? É em cima do Felipe, é em cima de questionamento do Paquetá, é em cima dos jogadores que talvez não estejam rendendo como no ano passado, do Rossi, né, que falhou, do Ayrton Lucas. Como é que estava esse ambiente? Olha, ontem o Maracanã teve seus momentos. Pré-jogo, eu e o André, a gente estava tentando entrevistar torcedores, perguntando muito sobre essa questão Paquetá, Felipe Luiz, o que eles estavam achando. A galera ainda estava, que a gente entrevistou, ainda estava falando muito que o Paquetá mesmo está em adaptação, que não pesou muito. Do Felipe Luiz tinha gente que a maioria confiava, mas pós-jogo o clima foi completamente outro, né? Xingamentos a Felipe Luiz, novamente um time sem vergonha. Durante o jogo, logo depois do primeiro gol do Lanús, muitas vaias a Rossi e Ayrton Lucas por conta do lance. Enfim, o clima ontem deu uma pesada um pouco durante o jogo. Nesse momento, o que mudou um pouco foi o primeiro gol, né? Saiu logo depois, mas e depois do jogo, muitos xingamentos a Felipe Luiz. Dessa vez, muito direcionados ao Felipe, muitas vaias e muitos xingamentos de time sem vergonha. Complicado isso aí, né? A torcida pegou um pouco pesado, talvez, um pouco. Você achou? É que assim, eu não gosto da palavra coitado aqui quando se refere a um jogador, mas o Ayrton Lucas cometeu um erro ali, que gerou um gol do Lanús, e durante o primeiro tempo inteiro ali ficou uma vaia sobre ele, sabe? Contínuo. Acho que atrapalhou até mesmo um pouco o rendimento dele, na minha opinião, Bruno Vicari. E ontem eu achei o Felipe. Normalmente eu gosto das entrevistas do Felipe Luiz, não sei se o Bruno conseguiu acompanhar, né? Se vocês acompanharam. Sim. Mas normalmente as entrevistas do Felipe são muito boas. É verdade que aquela contra o Lanús lá na Argentina ele não foi bem, né? Não foi bem. Depois já também lá se explicou e tal. Mas falando ali de campo e bola, normalmente as entrevistas são boas. E ontem, cara, ele deu um argumento ali que ele falou assim: o time jogou bem, fez uma grande partida, vencemos o jogo durante 118 minutos. Posso dar um bastidor disso? Isso, né? Mas é a mesma coisa que se falava do Diniz, né? Lembra? Vencemos o segundo tempo. Assim, vamos lá. Muda o que no trabalho que foi feito no ano passado do Felipe Luiz em relação ao título brasileiro e da Libertadores? Muda pouca coisa. O que muda é ligar um sinal de alerta em relação a 2 títulos que, teoricamente, o Flamengo era favorito. Contra o Corinthians, naturalmente, era favorito. E contra o Lanús. Mais ainda. Com o Lanús muito mais favorito. E aí você perde os 2 títulos, você perde essas 2 conquistas, você liga um sinal de alerta. A quantidade de derrotas do Flamengo chama a atenção. São 7 derrotas nesses últimos jogos aí. Então, assim, liga-se um sinal de alerta. Que, aliás, é um sinal de alerta que já está ligado dentro do Flamengo. Você percebe isso no incômodo das falas, você percebe isso até mesmo quando o Felipe Luiz argumenta, quando fala sobre pressão, e o Bruno Andrade trouxe esse bastidor aqui durante Fala Fonte na semana, da pressão que o próprio staff do Felipe Luiz sente em relação ao trabalho dele no Flamengo, mesmo com as conquistas. Então é um momento que requer muito mais atenção, mas não muda o que foi feito e que foi construído desde o ano passado. É óbvio que não é uma derrota, não é perder esse título
não é para derrubar o Felipe Luiz, nem passa pela cabeça. Concordo. Mas é um momento de instabilidade e que esse momento de instabilidade mexe com todo mundo e você percebe isso nas falas. E o Felipe ontem estava diferente na entrevista. Faltava ali um pouco de confiança na hora de falar. Isso. E natural, gente, a gente está falando de um técnico que venceu o que venceu, é bem verdade, mas ele é um técnico jovem ainda. Ele não tem 2 anos de carreira. E já ele conquistou tudo isso, É né? muito, é muito E outra jovem coisa, o ainda. Felipe não vai vencer como venceu 5 títulos por ano. É impossível. Porque ninguém consegue vencer 5 títulos por ano. É o que o Abel em fala, sequência. você não vai ganhar sempre. Trazendo um bastidor daqui, o Hernan falou, dessa até a declaração do Felipe Luiz na coletiva. Quando ele fala que o Flamengo venceu nesse tempo, 118... 118, porque os 2 gols do Lanús depois saem no finalzinho já, né? É porque, assim, teve uma cobrança muito forte depois do jogo contra a Argentina, que a postura do Flamengo para esse jogo de volta não poderia ser igual como foi lá na Argentina contra o Lanús. Faltou entrega, então eles sentiam que faltou algo a mais. E para esse jogo, no sentimento no vestiário e nos bastidores, foi que o Flamengo lutou o jogo inteiro, que mereceu essa vitória, mereceu esse título, então a entrega não faltou, a postura foi diferente. Trazendo um pouco de bastidores aqui. O Felipe Luiz, sobre demissão, risco de demissão, não existe. Conversei com uma pessoa do Flamengo hoje mais cedo. Ele segue respaldado pela direção, mas claro que as cobranças vão continuar, como existiu pós-jogo da Argentina, na primeira partida, na partida de ida contra o Lanús. Então, as cobranças vão continuar a ele, ao Boto, por essa melhora, por essa reação na temporada, mas ele segue respaldado pela diretoria e uma demissão não passa pela cabeça do BAP neste momento. Eu consegui entender melhor ali as posições, né? No sentido de as ideias dele de jogo. Ontem, de fato, ele estava abatido e é normal também, né? O cara perdeu uma final em casa e tal, então... Da maneira que foi. Da maneira que foi, O exato. sentimento ali no vestiário, até na zona mista, os jogadores estavam muito abatidos, né? O Arrascaeta, principalmente. Eu não sei se o Thiago teve essa percepção e a entrevista do Cebolinha também repercutiu bastante, Thiago. Sim, a gente reparou um abatimento evidente nos jogadores, passando na zona mista. O Arrascaeta na zona mista era dos jogadores que pararam, era visivelmente mais abatido, pediu desculpas à torcida. O Léo Pereira também usou palavras fortes para falar que não dá mais para o time usar subterfúgios para falar sobre essas derrotas, sobre esses títulos perdidos, essas taças perdidas, né, como a diretoria do Flamengo está levando nesse momento. Ele foi bem claro nisso, todos os jogadores que pararam falaram bastante nisso, de ter que usar como combustível, de não poder deixar partidas como a de ontem acontecer novamente. E sobre o Cebolinha, além de tudo, no final, né, ele deu uma entrevista falando que não irá renovar seu contrato com o Flamengo. O Flamengo, e ele tem um contrato até o final de 2026. Havia uma expectativa sobre uma possível renovação e ele ontem confirmou que não irá renovar. Nosso Daniel Bocato fez uma apuração aí complementar nessa manhã. E parece que esse comunicado do Cebolinha já veio há algumas semanas, né? O Flamengo não trabalhava naquele momento com uma reposição para essa posição, mas a partir do meio do ano, lembrando, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Eu sei que André Hernan e Bruno Andrade também têm informações complementares sobre esse assunto. O Luan mandou aqui, Bruno, bem que o Cebolinha podia ir parar no Cruzeiro. Cauã Antônio. Nossa, calha bem com que... Tá precisando? O Tite adora o Cebolinha, né? Mas eu não sei se o Cruzeiro adora o Tite. Pois é. Nesse momento, há ali alguns impasses, sobretudo com torcida. O que eu tenho do Cebolinha, até para complementar a informação que a gente trouxe agora, o Cebolinha, sim, no começo do ano teve aquela possibilidade envolvendo também o Caio Jorge, mas era muito mais uma ideia do Flamengo do que propriamente do Cruzeiro, apesar do interesse do Cruzeiro e do Tite. Me recordo na perfeição que era o Flamengo tentando colocar o Caio Jorge, o Cebolinha no negócio do Caio Jorge, e o Cruzeiro sempre dizia o seguinte: eu aceito negociar o Cebolinha, quero o Cebolinha, mas nunca em conjunto para reduzir o preço do Caio Jorge. O negócio não foi para frente. Nessa altura, o Cebolinha começou a ter mais rendimento, começou a ser mais aproveitado, mas enfim, agora traz essa bomba aí que não surpreende muita gente, mas traz essa informação de que não renova, que sai. O que eu recebi agora cedo conversando com uma pessoa próxima ao Cebolinha é que ele trabalha com a ideia de, saindo do Flamengo, a prioridade é permanecer no Brasil. Ele não tem interesse hoje de ter uma nova experiência na Europa, não teve muito sucesso no Benfica. Claro que o mercado do Médio Oriente, quando chega pesado, com valores grandes e os jogadores balançam, mas nesse momento a ideia do Cebolinha é terminar o contrato do Flamengo e, em simultâneo, ver portas abertas no futebol brasileiro. A preferência dele hoje passa pelo futebol brasileiro, não tem o clubes. A pessoa com quem eu falei também achou muito cedo já largar nomes de clubes, mas a gente consegue pensar tranquilamente em clubes que podem optar pelo Cebolinha em breve, mas é isso. A prioridade do Cebolinha saindo do Flamengo é permanecer no Brasil. Aqui no chat estão pedindo no Santos também o Cebolinha. Não, e ele estava jogando muito bem, hein? Aliás, até para analisar aí nos programas, se não foi um erro do Felipe não tê-lo escalado desde o começo. Vou me despedir do Thiago. Valeu, Thiago, obrigado, viu? Vocês voltam hoje ou você vai ficar por aí? Vai aproveitar o fim de semana aí?
Não, eu cheguei no final de semana passada, então agora amanhã tem plantão pra gente, então tem que voltar. E agora com essa nublada aqui, do jeito que tá, chovendo do jeito que tá, também não tem muito o que aproveitar. Mas só uma infusinha sobre o Cebola pra terminar. O Bruno estava falando sobre esse interesse dele em jogar em clubes brasileiros. Alguns clubes brasileiros chegaram a demonstrar interesse nesse início de temporada, fizeram sondagens ao Flamengo, um deles o próprio Fluminense, rival do Flamengo, e nenhuma dessas negociações foi pra frente. Então tem essa... No ano passado, que a reta final do ano passado dele foi boa. Foi, ele final de recuperou. Libertadores, tal, até no Mundial ali. E agora ontem não foi entre os titulares. Valeu, Thiago, até mais. Falou, tchau, tchau. Ó, pra gente bater 3 mil... No final do ano, quando eu entrevistei o Cebolinha no campo lá na conquista da Libertadores, ele confirma que Grêmio e Palmeiras foram atrás. O Palmeiras também? Ele confirmou. Ele falou, eu né? falei Palmeiras, eu Falou, perguntei né? o Palmeiras. Não, Cebolinha, você tá errado. Ele que falou. O Bruno Andrade até pode complementar, não foi quando a gente estava trazendo a informação do Caio Jorge indo negociando com o Flamengo? O Cruzeiro tinha pedido o Cebolinha também. E depois se envolveu também, foi o Luiz Araújo. O Cebolinha era um dos nomes que o Tite gostava. Porque o Bruno lembrou bem, na seleção o Cebolinha foi bem com o Tite. Exatamente. Não, foi isso. Na negociação com o Caio Jorge, o Cruzeiro pedia aquele valor exorbitante pelo Caio Jorge e que se fosse para incluir um jogador, eles ainda queriam um valor alto mais o Luiz Araújo. Eles nunca tentaram incluir o Cebolinha. O Cebolinha, eles avisaram o Flamengo o seguinte: eu topo negociar o Cebolinha, mas quero ele à parte. Não quero envolver no negócio do Caio Jorge, e a situação não foi pra frente. Mas o Hernan foi muito feliz em lembrar também aí. Grêmio, o Thiago lembrou o Fluminense, Palmeiras, ou seja, o Cebolinha tem muito mercado e, como eu disse mais cedo, a preferência, a prioridade é o Brasil. Então, tranquilamente fica pelo Brasil, ao que tudo indica. Ó, pra gente bater e falar do Neymar, tem informação do Neymar, Felipe? Bastidores da vitória do Santos, João. Ele tava bravo com o Thiago Mendes, hein? Nossa, mas é que você tá louco. A gente vai falar disso então, mas tem que chegar aos 3 antiga. mil. Tem que chegar aos 3 mil, tá? 3 mil likes? Pede aí, tá fácil. Ó, chegar a 3 mil likes, bastidores da vitória do Santos ontem contra o Vascão, que tá na busca por um técnico ainda, hein? E já trouxemos aqui no Fala Fonte. Sim. Já falamos da busca do Vasco por um técnico, e eu acho que vai ser o Renato Gaúcho. Opinião, Tá, não informação. a gente fala já então, mas a gente tem que atualizar o que estão pedindo aqui. Estamos chegando a 5 mil também simultâneos. O que mais bastidores que temos? Não, é do Leonardo Jardim, ó. Miranda tá perguntando tá. aqui, ó. E o Leonardo Jardim no Cabuloso? Vocês não vão falar? O Teus também tá desesperado. Jardim no Cruzeiro. Mr. Garden não sei aonde. Árvore do Jardim faz sombra nos técnicos do Brasil. É sombra, ô Bruno Andrade? Eu diria que é um eclipse.